Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos sentar. Eu sempre digo que a história de Jonas reflete a história de cada um de nós. Porque, queridos irmãos e irmãs, Jonas, enquanto profeta, ele é chamado a profetizar, ele é chamado a anunciar a palavra, a boa nova do reino. E assim como nós, Jonas se recusa. Por que Jonas se recusa? Ninivitas e judeus israelitas eram grandes inimigos. O judeu jamais moveria um dedo em favor de um ninivita. Podemos dizer que entre eles havia um ódio recíproco. Você tem alguma pessoa que você sente alguma mágoa, algum ressentimento? Tem alguma pessoa que te fez alguma coisa? Será que você teria a capacidade de chegar nessa pessoa e lhe dar uma palavra de amor, de consolo? Será que essa pessoa com quem você tem alguma tribulação, alguma dificuldade, será que você seria capaz de deixar todo o seu preconceito de lado para levar a ela uma mensagem de otimismo? Difícil, né? Porque o nosso coração, de um coração de carne que Deus pôs, o demônio endureceu, transformou-se num coração de pedra pelo pecado. Acolher um irmão, acolher o outro que me é diferente e que me fez alguma coisa, é uma tarefa difícil. Qual que é a missão mais difícil para o cristão? Perdoar. Perdoar é difícil. Como que eu vou perdoar se ele não vem pedir perdão? Ou seja, o primeiro passo tem que ser dele, não de mim. Né? É sempre o outro. Você já notou que é sempre o outro que é culpado dos meus pecados? O outro que me fez mentir. O outro que me incentivou a fazer coisa errada. Nunca sou eu que tomei a decisão. É o outro que me provocou. Fácil jogar a culpa no outro, né? E Jonas, eu não quero ir aos ninivitas. Ele deveria ir para um lugar, ele segue para outro. E todos nós sabemos o que acontece com Jonas, não sabemos? O que aconteceu com Jonas? Foi engolido por uma baleia. Foi engolido por um grande peixe. Quantos dias ele permaneceu dentro da barriga do peixe? 3 dias.
E no final de 3 dias, aonde ele foi vomitado? Nas praias, perto de Nínive. Olha que interessante. Ele correu da missão, e no final, acabou indo parar onde ele tinha que estar. Acredite uma coisa, você pode correr, você pode ficar a vida toda dizendo não, mas você nunca vai fugir verdadeiramente da sua missão. Não importa se as pessoas não queiram a sua presença na igreja, não importa que as pessoas te olhem, te acusem, ou falem de você, no final, a igreja é a casa do Pai que irá te acolher. Aonde todos somos acolhidos? Na casa de nosso Pai. Aqui não tem ricos e pobres. Aqui não tem bonitos e feios. Aqui não tem pessoas mais santas ou menos santas. Aqui tem filhos e filhas de Deus em busca da cura, da libertação e da misericórdia do nosso Deus. E o nosso Deus é misericordioso, não é? Se pergunte o que Ele já fez para você. Se pergunte o que Deus já realizou na tua vida. Agora inverte a pergunta. O que você já fez para Deus? Xingou, brigou, maltratou e falou que Ele não te fez nada. Como que nós somos mal agradecidos, não é? Queridos irmãos e irmãs, Jonas nos mostra que, como profetas, não podemos fugir da nossa missão. E qual é a nossa missão? Ir ao encontro do irmão. E ir ao encontro do irmão não é ir fazendo milagres. Por que Jesus dá uma bronca no povo que está com ele? Eles queriam milagres. O povo queria ver Jesus transformando água em vinho, queria ver a multiplicação dos pães, queria ver que ele ressuscitasse pessoas, queria ver milagres. Eles não queriam acreditar na palavra do Filho de Deus. Eles queriam algo que pudesse comprovar que ele era o Filho de Deus. Não bastava a palavra, é preciso um sinal. Você está cobrando o sinal de Deus? O que é sinal? Sinal, me corrija, João, se eu estiver errado. Sinal é uma entrada, é uma parcela que eu dou como garantia de algo que eu vou realizar, não é isso, não? Então, sinal que a gente cobra para Deus é uma certeza de que Ele vai fazer algo em favor da gente. E eles queriam sinais. Cadê a prova de ser o Filho de Deus? Que Jesus fala: não basta a minha palavra? Não basta a minha presença aqui? Queridos irmãos e irmãs, se nós acreditássemos na presença, na palavra verdadeira de Deus, quando a gente comungasse daquele pão que foi abençoado aqui neste altar, se a gente tivesse fé verdadeira na palavra do Filho de Deus, bastava apenas um pão eucarístico para você voltar para casa sem artrite, sem artrose, sem bico de papagaio, sem depressão, sem dor no corpo. Bastava apenas a Eucaristia. Você nunca mais vai ter doença nenhuma. Mas a gente não acredita no poder da palavra do Filho de Deus. A gente duvida. A gente quer sinal. E eu sempre digo que a prova que nós estamos duvidando da presença de Deus é esse monte de igrejinhas que fica pipocando na nossa cidade. Por que pipoca tanta igreja? Porque a gente quer ver milagre. A gente quer ver as coisas acontecerem ali de forma rápida. Não. Acredite na palavra
e na Eucaristia. Alimente-se espiritualmente daquilo que Deus nos diz e alimente-se do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sacrificado uma única vez, para que todos nós encontrássemos a graça da ressurreição. Este é o sinal verdadeiro da presença de Deus. Não precisamos de milagres, como muitos estão cobrando de Deus. Basta acreditarmos. E nessa semana que vivemos, a primeira semana da Quaresma, vamos acreditar no poder da palavra.